Boa noite, meus irmãos. Estamos ao vivo. Irmãos da Mocidade, o MP local. Boa noite, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Aqui, Pastor A Camon. nosso, Quem, como eu estava falando no último, né, o MPcast. quem está aí? Aqui é Pastor Camon falando. Quem fala aí? Quem está presente nesta noite? Eu, Emerson presente. Irmão Mateus, irmão Emerson, quem mais aí? Eu, irmã Gisele. E eu, Erlaine. Olha aí. E eu, Nath. Então essa é a nossa formação, né? Pronto, quem for conduzir aí É, pode tomar a palavra. as melhores teólogas, estamos munidos aqui das melhores teólogas dessa cidade. Ok, então vamos dar início novamente aí, né, ao nosso estudo. O irmão Mateus está aí mostrando aí na tela. No livro do irmão Eber, né, tomando decisões segundo a vontade de Deus. A gente já deu uma boa caminhada até aqui, né? Como a gente estava falando no último estudo, né? Foi um estudo muito proveitoso, muito bom. Só que vai ficar nas nossas memórias, né? Porque a gente não conseguiu salvar a gravação do último estudo. Então, eu vou falar algumas coisas aqui só para inteirar o pessoal aí que começou a ouvir esse áudio, né? E não tapa do assunto nosso, porque a gente já caminhou aí por umas 3 páginas do capítulo, né? A gente está no capítulo 3, que vai falar qual é a vontade do Senhor, né? Depois dele ter, no capítulo 1, dado algumas visões deturpadas acerca do que os evangélicos modernos acreditam sobre a vontade de Deus, né? Ele vai, no capítulo 2, fazer uma discussão aí acerca dos termos da vontade de Deus na Escritura, né? Ele vai também dar um passeio pela história da igreja para falar sobre o que vários teólogos acreditaram, né, durante as eras da igreja, acerca da vontade de Deus, como eles definiram a vontade de Deus, né? E no capítulo que a gente está estudando agora, o capítulo de número 3, qual é a vontade do Senhor, né? O autor ele já dá um direcionamento mais específico acerca da teologia reformada, né? Como os teólogos reformados, eles dividem essa vontade de Deus, né? Que é uma, né? Mas que nós dividimos para que nós possamos entender melhor, né? Ele, de início do capítulo, nos convida a ter uma visão holística daquilo que é a vontade de Deus, né? Entender holisticamente a vontade de Deus, né? Como a gente viu na aula passada, no estudo passado, né? Que a visão holística é aquela visão global, não é aquela visão de diversas partes, enxergar várias partes importantes que juntas formam um todo coerente, né? E esse é o convite do autor que ele nos faz acerca da vontade de Deus. Que nós enxerguemos essas partes, não é, da vontade de Deus, esses fragmentos, mas que eles formam unidos um todo coerente, né, acerca da vontade de Deus. E ele vai dividir nesse capítulo aí a vontade de Deus sobre duas perspectivas. Primeiro, a perspectiva da vontade preceptiva e a perspectiva da vontade decretiva. No último estudo, a gente viu acerca da vontade preceptiva de Deus, né? Aquilo que ele define como vontade de preceito ou vontade normativa de Deus, né? Aquilo que Deus dispõe nas Escrituras para nós sobre o que ele exige de nós, né? Nós vimos muitos textos importantes que comprovam essa vontade normativa de Deus, essa vontade de preceito do Senhor, e ele nos trouxe também algumas orientações acerca dessa vontade, né? A primeira delas é que cumprir essa vontade não é uma questão de opção, não é? Porque
são normas de Deus. É Deus quem determina o que é certo e o que é errado, porque ele é o nosso criador, não é? Ele é o autor da vida e ele tem aí o atributo da autoridade, não é? E se ele tem autoridade, ele determina o que devemos ou não crer, como devemos ou não proceder. A segunda coisa que ele nos fala acerca dessa vontade de preceito de Deus é que nem tudo que é revelado é preceito, mas todo o preceito ele é revelado, né? Então ele está nos dizendo que na Escritura nós não temos somente preceitos, né? Nós temos aí a história da redenção de Deus descrita, né? Pelos profetas, pelos apóstolos, por Jesus Cristo, né? E no meio dessa história, Deus revela para nós os seus preceitos, né? Aquilo que ele exige de nós. E, em terceiro lugar, né, nós vimos que os preceitos do Senhor devem ser o principal alvo do nosso conhecimento. Essa vontade de preceito de Deus, que é revelada na Escritura, nós devemos estar engajados em conhecer e prosseguir em conhecer essa verdade revelada na Escritura. E por último, né, uma das coisas que ele nos chama a atenção é que por causa da nossa desobediência, do pecado que em nós habita, esta vontade nem sempre é cumprida, né? Nós não conseguimos cumprir perfeitamente a vontade preceptiva de Deus, por conta da nossa natureza pecaminosa, né? E é aqui na página 49 desse capítulo que a gente começa a nossa reflexão de hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre a vontade a vontade decretiva de Deus, né? Qual é a sua vontade de decreto? E aí eu vou estar solicitando aí durante a leitura, né, dessa parte do livro, a intervenção dos irmãos aí, né, que se sentiria à vontade de compartilhar conosco um pouco do conhecimento. A gente começa na página 49. Página 49. E ele dá aí na página 49 a definição da vontade de decreto, né? Assim como na página 46 ele dá uma definição da vontade preceptiva, na página 49 ele nos dá uma definição da vontade decretiva de Deus. E ele nos diz assim, nessa página, ele diz: a vontade decretiva se refere aos decretos pelos quais Deus realiza a sua história, o plano que ele tem traçado para este mundo. Tudo o que Deus ordenou, pré-estabeleceu para acontecer na história, faz parte da sua vontade decretiva. Por exemplo, a nossa salvação é testemunhada em toda a Escritura como um plano traçado desde a eternidade, que certamente acontecerá. Não só o derramamento de sangue do Cordeiro foi planejado desde antes da fundação do mundo. Ele não só nos predestinou, mas nossa glorificação futura é tão certa que Paulo se refere ao ato no passado, como nos diz Romanos 8:30. Tamanha a sua certeza de que Deus termina o que começa, né? Então, a gente pode ver aqui, né, dessas duas perspectivas, que Deus tem a sua vontade preceptiva, aquilo que ele nos revela, não é, acerca da sua vontade, que ele exige de nós, mas que existe um outro aspecto da vontade de Deus, que é a vontade na qual ele determina que as coisas aconteçam, né? E aqui eu gostaria de pedir o auxílio de nossos irmãos aí, né, de como é que nós podemos entender aí a diferença entre a vontade preceptiva, a vontade decretiva de Deus, né, e como, né, nós podemos entender aí essa vontade de decreto de Deus. O que é que nós estamos querendo dizer quando falamos de vontade de decreto do Senhor? Os irmãos estão livres para falar. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, sobre a descrição que eu compreendi sobre a vontade decretiva, e foi mais ou menos assim, que nós somos criaturas temporais, né, com toda a nossa pecaminosidade, e nós somos muito limitados, mas o Senhor, ele é atemporal, e ele sempre existiu, e a nossa mente, ela é base
quase incapaz de imaginar isso, né? Ela é incapaz de imaginar isso, que o Senhor ele sempre existiu. Como o autor ele usa o exemplo aqui, né, da nossa salvação, que o Senhor ele chamou os seus antes da fundação do mundo, o que nos dá a entender que antes da fundação do mundo o Senhor ele tem entre aspas um plano, ele tem um algo programado. Então então nosso tempo ele está dentro dessa programação de Deus, basicamente. Então aconteceu, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer está dentro deste entre aspas plano de Deus, e ele vai agindo conforme a sua vontade, sem que nenhum de seus planos sejam frustrados. Foi basicamente isso que eu entendi, né? A vontade perceptiva de Deus é o que ele nos dá no nosso nessa base tempo que nós temos, no nosso passado, presente e futuro. Ele nos dá o que seguir, ele nos dá o como nos comportar e como nós devemos estar diante dele, mas fora disso ele tem um plano no qual todo este tempo, inclusive o futuro, está incluído. Foi o que eu entendi. Amém, amém. Muito bom, muito bom. Mais algum irmão quer nos contribuir conosco? Irmão Mateus, Pastor Camon, Irmã Erlaine. Estou aqui ouvindo a aula de filosofia bíblica da Irmã Nath. Pode continuar aí que eu tô só... Aqui a gente pode estabelecer, né, aquela distinção que eu citei no estudo passado, né, acerca dos atributos do senhorio de Deus, não é? A gente pode ver aí essa relação transcendência e imanência de Deus, não é? A relação do Deus que está além de nós, o Deus que está acima de nós, do Deus que é soberano, né? Do Deus que controla todas as coisas, e do Deus que também está aqui conosco, não é? O Deus que habita no meio do seu povo, através da sua aliança, não é? Eu acho que se a gente fosse tentar enquadrar aí a questão dessa vontade preceptiva e vontade decretiva de Deus, né? Digamos que essa vontade preceptiva ela tivesse nessa esfera da imanência de Deus, não é? Deus é aquele Deus que está aqui conosco, é o Deus que determina como nós devemos andar, é o Deus que nos mostra, né, nos guia no caminho, né, da verdade, da sua palavra, quando ele nos revela, né, quando ele se dá a nós por conhecer, se dá de conhecer a nós através da revelação, né? E essa esfera do decreto de Deus, da sua vontade decretiva, ela está mais na transcendência de Deus, né? De Deus como aquele soberano, governador do universo, e como a gente vai ver, determina tudo segundo aquilo que nós conhecemos através da Escritura também, né? Conselho da sua vontade. Né? Então, Deus, na sua soberania poderosa, ele tem o conselho da sua vontade, né? E ele sempre age de acordo com esse conselho da sua vontade, né? Que é o conselho da sua vontade soberana, na qual ele decreta aquilo que vai acontecer, não é? Como o autor próprio usa aí no capítulo, né, o exemplo do sacrifício de Jesus, da salvação, não é? Esse ato sacrificial de Cristo e o ato da salvação, ele é algo que está além de nós, não é? Está além dessa nossa realidade, né? É algo que foi estabelecido não no tempo, né? No tempo criado, mas sim antes do tempo, antes da fundação do mundo, não é? Algo que está na ordem aí da transcendência de Deus. Mais algum irmão quer partilhar assim, conosco? a gente não tem como fugir dessa questão, porque é uma questão bíblica, né? Então, assim, o pessoal que nega ou cria artifícios para dizer que Deus não tem o controle das coisas, ou que não tem o domínio das coisas, que na verdade Deus se
Eu tô me ouvindo, pastor. Também tô te ouvindo. 2 vezes. É isso. O reverendo Tô fazendo um teste tava aí aqui, compartilhando. irmãos. Podem falar aí. Tô fazendo um teste aqui, ok? É porque eu comecei a me ouvir e ficou meio estranho. Tá bom, eu vou continuar. Então, assim, o pessoal que nega, né, a soberania divina, para tentar, na verdade, qual é o problema, né? O problema é o seguinte: bom, se Deus. Aquele velho problema do mal, né? Se Deus tem o domínio de tudo, porque existe o mal e que essas coisas acontecem e tal. E aí as pessoas querem negar que de fato Deus é soberano sobre todas as coisas e criam artifícios para isso. Só que mas para fazer isso tem que ter um problema, né? Você tem que negar boa parte da escritura, porque boa parte da escritura vai dizer que Deus planejou as coisas desde antes da fundação do mundo, no seu eterno conselho da sua vontade, que, né, ele é soberano e é ele quem traz a calamidade. Então, assim, não tem como negar que a escritura nos dá testemunho de que há sim um plano eterno que não está ao alcance das nossas mãos, que está para além daquilo que nós conhecemos da criação, porque é uma verdade bíblica. Não tem como fugir disso, né? Isso tem muitos textos na escritura, né? Então, essa coisa quando a gente fala de que nós estamos limitados ao espaço-tempo e as coisas para a gente tem que funcionar de maneira muito lógica, senão nós não vamos entender. Com Deus não é assim de fato, né? Então não é uma coisa que nós. Não é uma especulação, né? Porque a Bíblia vai falar de fato que há uma realidade eterna, né? Da qual o Senhor é soberano e nós não temos como sondar essas coisas, né? Está além da nossa compreensão. Aí, né, os filósofos, os cientistas vão puxar para uma outra área, né, a área da filosofia, para tentar escutar como é que pode haver, né, planos distintos, né, até há sempre a curiosidade científica de tentar entender essa coisa do tempo e do espaço, mas Deus, ele está além disso de fato e não há como a gente negar isso, né? Então, se nós estamos dentro dessa realidade, as coisas para o Senhor é diferente, né? Então não há como a gente negar isso. É uma verdade bíblica. É uma verdade bíblica de que o Senhor, desde antes da fundação do mundo, né, no conselho da sua vontade, decretou todas as coisas. Não tem como a gente fugir dessa realidade, né? O máximo que a gente pode entender é como que isso se relaciona com a vontade perceptiva e, e tentar nos submeter a ela, mas não tem como a gente prescrutar aquilo que nos é oculto, né? Mas é uma coisa que não há como a gente negar. É uma verdade bíblica, não tem como a gente fugir. Verdade, verdade, concordo. Mas a gente poderia, irmão Mateus, até o pastor aí poderia nos ajudar a responder, né, essa pergunta, a classificar essa vontade de Deus naquilo que a gente viu nos capítulos passados, né, como essa sua vontade escondida, né, de nós, né? Visto que Deus, ele na sua palavra nos revela, né, alguns dos seus decretos, por exemplo, o decreto da salvação, não é? O decreto do evangelho, né? Como é que a gente poderia entender essa vontade decretiva de Deus? Ela está classificada como uma vontade escondida de Deus? Peraí, deixa o Malto passar aí e fala de novo. Alô? Esse eu ia pedir para o nosso pastor, né, responder. Se a gente pode. Tá me ouvindo direitinho aí?
Sim, Emerson, Tá pode bom, falar, Pedro? pode falar. A gente pode classificar essa vontade aí, a vontade do decreto de Deus, como aquilo que a gente viu em alguns capítulos, nos capítulos passados, né? Como sendo essa vontade escondida de Deus, né? Aquilo que as pessoas procuram buscar hoje em dia, né? Essa vontade escondida, essa vontade não revelada, né? Primeiro, aqui já puxa outra pergunta, né? Se a gente pode aí colocar essa vontade preceptiva e decretiva nessa ordem da vontade revelada e da vontade escondida de Deus, né? Visto que Deus, ele, em algumas partes da Escritura, né, nos mostra algumas coisas acerca do seu decreto, como a salvação, por exemplo, né, que foi decretada desde antes da fundação do mundo. Como é que a gente pode entender isso? Então, entendo que essa divisão aí ela é bem interessante, né? Realmente, embora Deus revele alguns dos seus decretos, né, do seu plano, a parte do seu plano, inclusive a Bíblia e o Evangelho, a revelação, toda a Escritura, né? A história da redenção. Na verdade, a Escritura ela tem revelações ali desse plano, né? Desse decreto eterno. Eu creio que de modo simples é só a gente lembrar do capítulo da nossa confissão de fé do decreto eterno de Deus, né? E no capítulo do decreto eterno de Deus fala que Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, né? Então ele decretou tudo que acontece, porém de modo que Deus não é autor do pecado, nem violentado é a vontade da criatura, etc. ali. Então, essa vontade do decreto eterno, da qual Deus traçou um plano que está por trás de tudo que acontece, ele não revela toda ela. Na verdade, ele revela uma pequena parte, o que ele quer, né? Já a vontade preceptiva, o que ele requer de nós, tudo o que ele requer de nós está revelado. Então, seria o que a gente está estudando, a lei de Deus, a lei, o evangelho, né? Tudo isso que a Bíblia revela que contém aí na lei e no evangelho, a vontade de Deus para nós, no sentido da nossa obediência, né? Da nossa resposta à pregação do evangelho, etc. Então, o decreto foi planejado na eternidade e nós podemos saber algo desse decreto se Deus quiser revelar. Nós cremos que ele revelou alguma parte desse decreto na Escritura. Nós não cremos, particularmente como nós somos cessacionistas, nós não cremos que é do propósito de Deus ficar revelando hoje esse decreto, mas nós cremos na doutrina da providência. Então, quando algo acontece, nós entendemos que foi a vontade de Deus. Foi o seu plano que se cumpriu, né? E também com relação à lei, o evangelho, a revelação, também está tudo já entregue. Então, o que cabe a nós é sermos discípulos, aprendermos, buscarmos aprender da palavra de Deus, aquilo que já está revelado. Então, eu entendo sim que é interessante essa divisão, acho que ela é clara. Eu acho que é por isso que o autor do livro, o pastor Heber, ele, depois de toda a confusão evangélica, ele escolheu, né, esses termos aí, porque eu acho que agora realmente ele está tentando esclarecer. E eu acho que se a pessoa estudar, se esforçar, ela vai ter clareza nisso aí. Então, um crente, um evangélico, né, um crente bíblico, ele não vai ficar querendo descobrir os decretos, né, a gente tem que ter muito cuidado, embora às vezes os puritanos, eles, quando acontecia alguma tragédia, eles tentavam fazer leituras da providência, né? Será que essa praga não é um juízo de Deus sobre a nossa nação? Mas eles faziam isso assim, de modo muito piedoso, sem bater martelo, né? Sem ser categórico, mas para buscar um exercício de piedade, porque a gente não sabe o porquê que as coisas acontecem. Não é o propósito de Deus responder por que todas as tragédias acontecem. E a gente sabe que o que aconteceu é da vontade dele, foi a vontade dele do decreto que se cumpriu.
O que Deus quer que a gente tenha clareza e certeza é os seus preceitos, a sua lei, o evangelho. O que é que o pacto requer de nós, né? O que é que o evangelho, o pacto da graça, o que é que Deus exige de nós nesse pacto. Então, acho que é boa a divisão, é clara e nos ajuda sim, na minha opinião. Sim, A sim. Elaine colocou nos comentários que falando sobre que o autor vai falar mais na frente sobre essa coisa da vontade revelada e secreta, que elas são semelhantes à perceptiva e vontade decretiva, foi o que ela comentou aqui, mas não são idênticas. Ele vai falar isso mais para frente, né? Que não são idênticas, mas eu acho que é muito, muito assim, por isso que o pastor falou, né? Que tem partes da revelação do Senhor que fala sobre a sua vontade decretiva e parte da revelação fala sobre a vontade perceptiva, então elas não são necessariamente idênticas, mas a maior parte da revelação se atém realmente à questão da vontade perceptiva de Deus e como que essas coisas foi relacionado com a história, né? Que a gente vê ali a revelação e depois como que Israel se porta diante daquela revelação e muitas vezes desobedecendo e tal, e o Senhor punindo e trazendo as calamidades. E, só que nesse meio tempo o Senhor revela, né, pequenos pedaços da sua vontade decretiva, né, como o Evangelho, né, como Cristo, até a traição de Jesus, outras coisas que a gente percebe de fato que a revelação nos traz pontos da vontade decretiva. No entanto, nós não somos encorajados a ficar investigando a vontade decretiva, a não ser que essa já tenha sido revelada, né? Um dos argumentos lá do capítulo passado do autor, de um dos autores, falando que a gente podia, assim, buscar uma vontade individual para a gente, porque Jesus Cristo, ele sabia exatamente como é que seria a sua missão e nós, da mesma forma, nós poderíamos buscar saber a nossa missão aqui também nessa terra e tal. Só que, acerca de Cristo e da missão de Cristo, o Senhor já tinha revelado nos profetas, né, na lei, nos profetas, e o Senhor Jesus conhecia, não pelo fato dele ser Deus, mas justamente por ele conhecer a revelação de Deus, né, em sua natureza humana ali, ele conhecia a revelação de Deus, então ele tinha conhecimento da sua missão e do que seria necessário ser feito, até que o Senhor Jesus vai ali orar no Getsemane e falar que, né, seja feita a sua vontade, não a minha, nesse sentido, né, de que seja feita a vontade decretiva de Deus naquela situação. E o autor vai falar sobre isso, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo que o pastor falou, que não, o que a Erline também comentou, né? Não são semelhantes, mas não são idênticas, porque pedaços da revelação contém ali algumas coisas sobre os decretos de Deus, né? Só que o que nós não somos encorajados é tentar ficar investigando isso particularmente para a nossa vida, porque a Escritura não tem revelação direta para nós, né? Que é um erro que muita gente hoje comete, ficar buscando atrás de profetas uns e outros, se consultar com os profetas para saber a sua vida, que é claramente proibido na Escritura. Então, Mateus, a vontade do decreto, a gente lê ela, né, conhece ela pela providência, né? Eu tenho um livro do Arthur W. Pink, né, Os Atributos de Deus. Ele também tem um livro, Deus é Soberano. Naquele livro, Os Atributos de Deus, eles têm uma frase que me marcou, que eu nunca me esqueci, né, por ela ser muito enfática. Ele diz: tudo o que acontece no tempo foi decretado na eternidade. Então, nós conhecemos os decretos por observar a providência, o que está escrito, a história, quando ela é contada de modo fiel, né? E aí também
nós entendemos que nada na história é acaso, mas que a história tem um propósito. Eu estava lendo aqui em família, em 1 Samuel, capítulo 16, 17. 1 Samuel 17 é lá que fala da batalha entre Davi e Golias, né? Aí na Bíblia do Estudo da Herança Reformada, o comentarista lá, ele diz o seguinte, que ele diz que Davi não podia morrer ali, naquela batalha contra Golias, né? Aí eu disse aqui para as meninas aqui, de certo modo Davi era imortal ali, porque se Davi morresse, como é que viria o Messias? Como é que viria o Messias? O Messias, Jesus não é filho de Davi? Então você vê que essas coisas estão amarradas, elas estão amarradas. Davi não podia morrer ali, então Deus não ia permitir Davi morrer. Davi não tinha nem chance por ele mesmo contra Golias. Golias de quase 3 metros, com uma lança gigante na mão. Então Deus encheu... Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. É isso, então... mas Davi, ele não foi confiado no decreto, porque ele não sabia qual era o decreto. Ele era um homem de fé, ele sabia que o povo de Deus estava sendo afrontado, isso ele sabia, ele ficou indignado com aquilo ali, e ele tinha experiência de que Deus já havia livrado ele do leão, do urso. Deus capacitou ele, né, a vencer esses animais selvagens. Então, ele viu assim, rapaz, Deus vai me usar aqui. Eu vou. Ele se dispôs. Não foi maluquice de Davi, foi uma fé racional, né? Ele creu, ele creu, sim. Ele era crente. Fé racional, porque ele confiou, né? Porque assim, pô, se o Senhor me livrou de urso e coisa... Quanto mais Golias. Ele creu que a batalha é do Senhor, né? Ele vai argumentando que não é a espada que dá vitória. Ele foi que nem Jonatas antes dele, né? Não é os números que dá... a fé faz isso, né? A fé depende de Deus, descansa em Deus, confia em Deus. Então, olhando da perspectiva ali dele, histórica, ele teve fé, ele foi lá. Mas da perspectiva do decreto, e aí ele não sabia, mas se cumpriu o decreto de Deus... Deus livrou ele ali, deu um grande livramento para o povo, e era necessário e importante para se cumprir todos os planos de Deus. Então, toda a história, há um plano, um propósito, ela está, no nosso entender, amarrada a um decreto, a um plano de Deus, não há um acaso. Porém, a gente só vai descobrir essas coisas à medida que a gente vai vivendo, a menos que a gente olhe para trás, né? Aí tem uma frase, né, de Santo Agostinho que corrobora perfeitamente aí com o que o senhor falou aí, né? Ele diz assim, eu citando aqui o livro do Kevin DeYoung, né? Ele cita o Agostinho, ele diz: a vontade de Deus, ela é a necessidade de todas as coisas, né? Então a gente pode ver aí perfeitamente vista essa vontade decretiva de Deus na providência de Deus, né? Como o senhor está falando. Isso, então nós sabemos que Deus vai cumprir todo esse plano, e não é para a gente ficar ansioso, né? A gente tem que ser pessoas fiéis a Deus, pessoas de fé, submissos a Ele, obedientes. E a gente sabe que a gente não vai conseguir ser perfeito, que a gente tem aprendido, né, a partir da Bíblia, do nosso símbolo de fé, que o santo, o justo, vai ser pecador, nós vamos ter nossos altos e baixos aí, mas Deus está cumprindo o seu plano. É como a gente estava vendo a questão que a gente tem sempre comentado, que eu estou lendo, né, e Mateus também já tinha conhecimento, se David Brainerd não tivesse dado aquele deslize lá e falado mal do professor dele, ele não teria sido um missionário humilde aos índios, e ao ter ido pregar aos índios, depois, por causa da publicação do diário dele, através de Jonathan Edwards, ele influenciou gerações de missionários. Então, até um deslize dele corroborou com o decreto de Deus de usar ele. Ele foi mais usado, o testemunho dele foi um instrumento maior da graça de Deus para todos nós, do que até mesmo o trabalho dele foi até modesto ali. Mas ele, embora teve um avivamento ali entre os índios, né? Sim, sim, né? Então, aqui, continuando no capítulo, né, aí nessa nossa parte,
O Weber ele divide, né, cada tópico dele da seguinte maneira. Ele primeiro dá a definição, que foi aquilo que nós acabamos de ver aqui, não é? A definição do que é vontade decretiva, do que é o decreto de Deus. Em seguida, ele dá alguns textos base, né, que mostram claramente essa vontade decretiva. E em terceiro e último lugar, ele dá algumas características, né, que a gente tem que entender acerca dessa vontade, né? Ele faz algumas considerações. No caso da vontade preceptiva de Deus, ele fez algumas considerações como as que a gente viu aí no começo do estudo, né? Mas com relação à vontade decretiva, ele vai fazer alguns contrastes, né? Mas vamos nos deter agora um pouco na questão dos textos bíblicos, das bases bíblicas. O primeiro texto bíblico que ele usa, né, para comprovar essa vontade decretiva de Deus é o texto de Isaías 46, do verso 9 ao verso 11, que está aí descrito no capítulo. Diz assim o texto: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei, né? A gente está vendo aí o profeta Isaías fazendo uma declaração acerca da vontade decretiva de Deus, né? E o autor do capítulo ele vai comentar sobre essa passagem. Isaías retrata o poderoso Deus cumprindo toda a sua vontade, sem que qualquer um dos seus planos seja frustrado. Como a gente vê em Jó 42, verso 1. O mesmo Isaías, 3 capítulos antes, registra a soberania da vontade divina, quando ele diz em Isaías 43, verso 13: Agindo eu, quem impedirá, né? Então a gente vê aí, nesse primeiro texto, né, o profeta Isaías nos fazendo uma declaração muito importante, né, quando nós vamos refletir acerca da vontade decretiva de Deus, né? O que ele diz aí no começo logo do verso 9, que diz: Lembrai-vos das coisas passadas, né, da antiguidade, né? Então, uma das grandes coisas que podemos fazer acerca de entender, né, os decretos de Deus é olhar para o passado, né, como ele vem na história da redenção, não é? Desde a criação até os nossos dias, né? Desde a plenitude dos tempos, né, que veio com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né, com a sua morte e ressurreição, né, que dividiu essa história da redenção de Deus, né? E olhando para o passado, nós podemos ver que tudo, até o presente momento, caminhou, né, de acordo com aquilo que Deus predeterminara, né? E nós cremos também que isso continuará é, é, acontecendo, né? Deus, tanto pelo que ele já fez, como nós podemos ver, né, que foi da sua vontade, quanto o que ele promete que fará, né, nos ajuda a compreender essa vontade do decreto, né, essa vontade pela qual ele faz tudo aquilo que é segundo, né, uma das grandes coisas, dos grandes termos que a gente pode usar aí para definir essa vontade de decreto de Deus como o conselho da sua vontade, né? Quando nós falamos muito em decreto de Deus, sempre tem que estar mantendo isso em nossa mente, que é esse conselho da vontade de Deus, né? Que é transcendente, que não está no nosso domínio. Amém? Os irmãos querem contribuir conosco aí acerca Esse dessa texto passagem? de Isaías 49, né? Esse finalzinho que ele fala assim, é, é, tomei esse propósito, também o executarei, né? A última frase que tem lá. É como, assim, o Senhor no conselho da sua vontade é, toma essa resolução e ele fará o cumprir, né?
eu fico me fazendo uma comparação, né? Porque assim, a gente imagina o seguinte, o Senhor decretou na eternidade, só que o Senhor não só decretou na eternidade como todas as coisas sucederão, como Ele vai velar por sua palavra e por seu decreto para fazer o cumprir. E como que Ele é soberano nisso, e não há como essas coisas não acontecerem, né? Porque o Senhor resolveu fazer e vai cumprir, né? Talvez diferentemente das nossas resoluções, né? Nós também podemos resolver e decretar fazer coisas, né? Só que nossas resoluções vão estar sempre sujeitas a algo que é maior do que nós, que é a vontade divina, né? Há uma frase que fala assim que nós é, que nós somos aquilo que nós resolvemos fazer e as nossas circunstâncias, né? Porque, beleza, nós temos propósitos, nós temos intenções, ideias, planos, e tentamos colocar esses planos em práticas, mas, no final das contas, o resultado vai ser uma equação entre aquilo que a gente queria e resolveu fazer e aquilo que esteve ao alcance das nossas mãos, né? Só que com Deus não é assim, né? Com o Senhor, Ele resolveu fazer e Ele fará, sem mudança nenhuma, sem variação nenhuma no plano, né? Que é por isso que é uma coisa que me chama a atenção nesse sentido da sua soberania, né? Que o Senhor tomou esse propósito, esse conselho de, de cumprir a sua vontade e Ele vai velar por essa vontade e vai fazê-la cumprir, independentemente daquilo que suceda, né? Que é diferente conosco, tá, né? Nós, talvez, por termos a imagem de Deus, também nós podemos intentar planejar e tomar resoluções. E esse termo resolução é até um bom termo, né, que o Edwards vai usar, porque é diferente do... é um termo que tem menor peso do que o decreto, né? Mas, talvez por nós termos a imagem de Deus, nós também arquitetamos esses planos, mas sempre de uma maneira mais sujeita àquilo que é maior do que nós, né? Sim, sim. E esse texto, né, ele vai nos ajudar de forma muito, muito animadora, né, a entender e a confiar nessa vontade soberana de Deus, na vontade do decreto de Deus, né? Na medida em que ele nos convida a duas coisas, né? A fazer uma reflexão de retrospectiva, né? Acerca daquilo que Deus fez, né? Do que Deus cumpriu na sua vontade, na história do povo de Israel, e também em perspectiva, né? Daquilo que Deus fará, né? Como o texto diz. O meu conselho permanecerá de pé, né? A gente vê aí a linguagem mais futura, né? Eu farei toda a minha vontade. Então, nós somos convidados por esse texto aí, como o povo de Israel foi, não só a fazer uma retrospectiva acerca da vontade de Deus que foi cumprida na história, né? Mas também da perspectiva de que Deus também cumprirá, né, a sua vontade, que ele fará todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, né? Tudo que ele determinar. Mais alguns nossos irmãos querem contribuir aí? Nós temos a nossa irmã As irmãs Erline, né? Eu quero ouvir a voz da nossa irmã estão, Erline, que ainda não em ouvi. silêncio, né? As irmãs estão num silêncio sepulcral. Cadê as irmãs? Estão levando o Vamos ligar o áudio. texto. Eu tô ouvindo bastante. Tô gostando da disposição de vocês e a gente tá aqui também comentando algumas coisas aqui sobre Comentando em off, né? Tá bom. Abre isso, esse áudio aí, em rapaz. off. Não, senão vai ficar bagunçado, né? Deixa vocês concluírem aí. E assim, Nath tem uma pergunta muito interessante para fazer. Eu queria que vocês prestassem atenção e vou ficar atenta aqui à resposta de vocês. Tá querendo pegar Emerson, hein, Nath? A resposta nossa não, a resposta do reverendo. Aqui quem gente, tira dúvida é o reverendo.
Eu queria que vocês, Emerson, Mateus, o reverendo, me respondessem uma dúvida que surgiu aqui com esse texto que nós estamos meditando agora, de Isaías 46. O autor, ele fala, né, no início da explicação, Isaías retrata o propósito de Deus cumprindo toda a sua vontade, sem que qualquer um dos seus planos seja frustrado. E aí eu estava me lembrando, né, de algumas passagens da Bíblia, e aí eu queria que vocês me respondessem, né, como nós podemos ver este texto contrapondo com, por exemplo, Gênesis 6:6, que diz: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E também o texto lá em Jonas, que diz que Deus se arrependeu do mal que ele disse que faria, mas não fez. E aí, como é que a gente pode ver esses dois exemplos de, entre aspas, arrependimento com a vontade decretiva de Deus? Isso aí eu vou passar pro reverendo. É uma pergunta de reverendo essa aí, viu? Emerson vai receber aí, ó, sua namorada aí querendo lhe pegar, rapaz. De jeito. Irmãos, todos esses textos, né, antes de responder Nath, todos esses textos, como esse de Isaías, são muito importantes. Todos os textos que falam desse plano, desse decreto, para nós, porque essa é uma doutrina que, não, infelizmente, não é uma doutrina comum entre os evangélicos, né, do decreto. Eu não sei quais são exatamente, mas geralmente as igrejas de linha reformada é que vão abraçar nessa perspectiva de que há um plano todo abrangente, um decreto, etc. Então, cada texto desse é valioso, né? E quem não concorda tem que meditar, ser confrontado com essas passagens, né? Então, aqui o texto de Isaías 46, o que a gente deve observar é que Deus sabe o que vai acontecer porque Ele decretou. Não é só uma presciência, né? Então ele sabe porque está no plano. Ele, como Mateus falou, ele vai fazer acontecer, né? E aí realmente é isso que está em várias partes da Bíblia. E aí entra a pergunta de Nath, né? E onde é que então Deus, como é que a gente vê Deus aparentemente sendo frustrado? Se tudo é a vontade dele, tudo é o decreto dele acontecendo, como é que o texto diz que ele se arrependeu de haver criado o homem lá depois do dilúvio e outras circunstâncias semelhantes, né? Então, minha irmã Nath, o fato de Deus decretar não quer dizer que Deus se alegre com a queda, o pecado. Então, assim, eu quero crer que nessa altura, né, a gente já tem acordo aí de que tudo está debaixo do decreto, inclusive a queda. O pecado lá de Adão, e aí você perguntou aí lá da época do dilúvio. Então tudo está contemplado, né, no decreto de Deus. Então, mas isso não anula que Deus, geralmente os teólogos, né, e eu creio também que é uma boa explicação, que ali é uma linguagem para que nós entendamos, né, essa tristeza de Deus, porque há outras passagens que diz que Deus não é filho do homem para que se arrependa. Então Deus não experimenta esse arrependimento como nós, né, mas é uma linguagem que a gente tem que lembrar que Deus fala de uma maneira que a gente consiga entender, que nós consigamos entender o que ele está querendo dizer. Então esse arrependimento ali, essa tristeza, né, aquilo partiu o coração de Deus. Tudo isso é uma linguagem antropopática, né, é uma linguagem humana, mas de fato foi a vontade dele. E outra coisa que a gente já viu anteriormente é que é possível Deus querer algo no sentido do decreto, mas que no sentido da vontade do preceito, no sentido da santidade dele, vai contra. Então Deus é contrário ao pecado. Ele não é, segundo cremos, ele não é o autor do pecado, mas ele decretou que haveria a queda, que o pecado entraria no mundo.
Então ele decretou algo que não lhe agrada, né? Decretou que iria acontecer algo, permitir algo que vai contra aquilo que é a natureza dele, né? De santa. Então é complexo, né? É uma questão complexa que exige de nós meditação, essa questão da origem do mal, da permissão aí do pecado, né? E essas reações que a gente vê na Bíblia aí, né? Que manifestam aí que Deus se entristeceu, e é mesmo, né? Deus ele quando ele contempla o pecado, ele se ira, né? Ele tem isso vai contra a santidade de Deus. E a gente tenta, a melhor maneira da gente falar sobre isso realmente é usando a linguagem da Bíblia, né? Então, se a Bíblia fala, então a gente não tem que ter preocupação em usar, né? Então há um sentido que ele se entristeceu, partiu do coração, que a humanidade se depravou, né? Se distanciou dele, apostatou e se perdeu, né? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então são coisas desse tipo, né? Não sei se responde. Tem esse texto, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que se converta dos seus pecados. No entanto, o Senhor não concede arrependimento a todos, né? Então, com desprazer mesmo que o ímpio vai morrer, e vai morrer mesmo, ainda que com desprazer do Senhor. Então, é uma coisa difícil de a gente tentar entender, mas é o que a Escritura revela. É como um certo puritano aí disse, né? Que, comparando, usando a ilustração, que Deus é como uma abelha. O natural dele da abelha é produzir o mel, mas ela ferroa também. Então, Deus tem prazer na nossa obediência. Mas no plano eterno dele foi contemplado que haveria a rebelião dos anjos, que os homens iriam se rebelar. Isso tudo está no plano, está no decreto, e não quer dizer que Deus compactua com isso, que Deus é o autor do pecado ou tem prazer nessas coisas, ou que ele que faz o homem pecar, como alguns querem dizer, né? A gente não sabe, está no decreto, mas é uma responsabilidade do homem, ele que foi lá, e então coisas desse tipo. A gente tem que tentar nos submeter ao máximo à linguagem da Bíblia, né? Nos submeter ao máximo. Por isso que a Constituição de Fé vai falar, né, que Deus, em seu conselho, decretou todas as coisas de um modo tal que não é nem culpado nem do mal, nem do pecado. Porque aí a gente vai perguntar, mas como é que isso acontece? A gente não sabe, mas é o que revela a Escritura. Se pelo fato da Escritura revelar isso, a Confissão de Fé vai lá e explica dessa forma. E ele diz mais, né? E nem é violentada a vontade da criatura, ou seja, todo o plano de Deus está se cumprindo. Lembra lá de Provérbios, diz assim, o coração do rei está na mão do Senhor, ele inclina para onde ele quer. Então, você decidiu uma coisa, mas há um sentido em que cumpriu o plano de Deus. Como é que é isso, a gente não sabe, mas sabe que está revelado que é assim. Você toma uma decisão, né? Você escolhe com quem você vai casar, um exemplo. Você que escolheu, não foi Deus que escolheu por você. Mas há um sentido em que ele escolheu no seu decreto, né? Estava no plano. Então há um sentido em que ele escolheu também. Então Nath ia falar. São vontades que estão aí, né? Operando. Mas uma não anula a outra. Diga, Nath. Não, eu queria dizer que respondeu sim a pergunta nos dois textos que eu citei. Muito obrigada. Mas eu percebi que você queria que Emerson respondesse. Então é bom ele também responder. Que eu percebi que essa pergunta foi direcionada para Emerson. Emerson, por favor, dê uma palavrinha. Para casar com a Nath, vai ter que saber responder essa questão difícil, viu? Eu prefiro me deter, meus irmãos, a um estudo mais. Deixa eu arranjar uma fuga aqui. Gaguejou. É porque. Há um estudo mais na minucioso do texto. Não é porque a gente precisa tomar muito cuidado, né, com a nossa linguagem, quando vai falar dessas questões aí do arrependimento de Deus, de linguagem antropomórfica, né, de Deus se adaptando, né, a nossa tipo de linguagem para que a gente entenda melhor nesse caso. Então eu prefiro ficar de parte nessa questão.
É, Deixa que eu respondo no particular, minha filha. depois você vai fazer uma exegese, né? Depois que você fizer a exegese da Vai ser minha palavra, tese. pronto. Aí você responde pra Nath aí. Ok, então a gente vai continuar aí, né? Eu vou dar o aval da participação aí de um irmão nosso, não é? Um irmão longínquo que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, né? É o pastor Natan Castro, lá da igreja anglicana, né, de Olha Salvador. só, seja bem-vindo, pastor. Ele está comentando aqui no Quiser entrar Facebook, aqui né? na live, é só. Manda o link pra ele, rapaz, pra ele entrar aí. Só Eu vou entrar no mandar, eu link. vou mandar. A gente tem quanto tempo de gravação até agora? Tá, acho que é um pouco mais de 1 hora aí, parece. Se Vou tiver, mandar, gente. pronto, é porque a gente tem que bater a cota aí de 1 hora e meia de live, né? Mas a gente faz uma vigília aqui. Ele diz assim, né? Eu vou considerar como contribuição suas palavras. As insondáveis riquezas do beneplácito de Deus nos traz uma amplitude minimalista das profundezas do ser de Deus. Olhar nas Sagradas Escrituras que desde Gênesis ao Apocalipse Deus esteve e está no controle de todas as coisas e para nós cristãos o bastante. Por mais que caiamos no campo especulativo da filosofia cristã, que é belíssimo nas diversas obras patrísticas, escolásticas e na era da Reforma, sabemos na verdade revelada de Deus, que é o autor e sustentáculo de toda a história da humanidade, e que seus decretos são como sua lei perfeita e plenamente boa, como a sua criação, né? Então, essas palavras aí do pastor Natan é um convite, né? A nós confiarmos Show de na bola. palavra de Deus pelo que ela é, né? E pelo seu autor soberano, que cumpriu todas as suas promessas e que cumprirá todas as suas promessas. Amém? A gente vai para Bem, o segundo texto aí que o autor cita, né? Que é o texto de Mateus 26, verso 42, que diz assim: Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, não. Se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade, não é? Que isso já pergunta, né? De que vontade Jesus está falando aí, né? Será que é da vontade? O autor vai responder depois, né? No comentário. Mas surge a pergunta, né? Faça como assim, né? Jesus é o próprio Deus. Como faça-se a tua vontade? Aí ele vai comentar aqui embaixo. Eu gostaria também que os irmãos dessem a contribuição acerca dessa declaração do nosso Senhor, né? Ele diz: diferente do que muitos pensam, nesse texto não diz respeito à vontade preceptiva. Em lugar nenhum da Escritura é ordenado ao homem morrer na cruz expiatoriamente. Isso é, em lugar de outro. Jesus está se referindo ao decreto do seu Pai, ao que for acordado no pacto da redenção. Jesus está se submetendo ao decreto divino para a nossa redenção, ainda que o sofrimento fosse excrucitante, né? Então, meus irmãos, como nós podemos aí entender essa questão aí, né? De Jesus vir e ele cumpria aí essa vontade do seu pai, né? Que vontade é essa? Nós estamos convidados aí a... É como diz, né, em vários textos da Escritura que o Senhor se humilhou, que o Senhor Jesus se humilhou é, e foi obediente até a morte de cruz, né? Aquele texto lá de Filipenses. E essa obediência, eu creio, não se limitou apenas à vontade preceptiva do Senhor, né? Como ele cumpriu perfeitamente toda a lei e viveu totalmente sem pecado. Mas, principalmente, cumpriu a vontade decretiva do Senhor, né? Ele sabia tudo que ele iria sofrer, tudo que ele iria passar, né? E creio que como homem, ele sentiu, né? Ele sentiu angústia, sentiu medo pelo que estava por vir, mas ele se submeteu ao decreto do Senhor, né? E
permitiu-se ser odiado pelo Deus Pai naquele momento em que ele recebeu os nossos pecados e ele clamou, né? Deus meu, por que me desamparaste? Assim como também todos aqueles soldados, os gentios, cumpriram também a vontade decretiva do Senhor, como diz lá no texto de Atos, se eu não me engano, no capítulo 3, que fala, segundo o que estava decretado, vós o mataste. Então, volta àquela questão, né, de decreto do Senhor e soberania de Deus e responsabilidade humana, né? Então, eu creio que o Senhor se submeteu, né? Aquela vontade que ele tinha, né? Ele submeteu a sua própria vontade ao decreto do Deus Pai. Sim, sim. Né, e aqui a gente levanta outra questão, né? Também sobre o que é que a gente pode entender aí, né, acerca desse pacto da redenção, né? Como nós podemos entender o pacto da redenção aí da Trindade aí, né, no qual Jesus ele tem aí uma aversão a esse medo, né? Mas ele tem que cumprir essa vontade. Como é que a gente pode entender aí na linguagem da Trindade aí, nessa questão de Jesus se submetendo à vontade de Deus, sendo ele também Deus mesmo, né? É bom que a gente mantenha firme na nossa mente, né, essa definição para que algumas pessoas não entrem em parafusos aí. Então, se Jesus tivesse cumprido, como ele cumpriu, claro, né? Assim, se ele, para cumprir toda a lei, não precisaria ele morrer na cruz, né? Pelo contrário, a lei diz que maldito que for pendurado no madeiro, né? Então, tudo indica pela linguagem que Jesus usa que há uma vontade, aí ele, diferente de nós, conhecia uma vontade, como ele é o Filho de Deus, e de alguma maneira o Senhor lhe deu esse conhecimento, e ele, como Deus, tinha esse conhecimento. Então ele veio cumprir a vontade do Pai. Então ele está sempre fazendo essa referência, né? Que ele veio para cumprir essa vontade. Então essa vontade, no caso de Cristo, diferente de nós, não é só o preceito, mas é esse decreto eterno, esse plano de salvar pecadores, né, pela sua vida e morte na cruz. Então, realmente esse texto aí é interessante, né? A citação desse texto aí. Pastor Natan chegou aí, irmãos. Dê boas-vindas aí, Pastor Natan. Seja bem-vindo, reverendo Bem-vindo, Natan. pastor. Seja bem-vindo, reverendo Natan. Se As quiser, graças, queridos. se quiser ligar a câmera, fica à vontade. Emerson proibiu, mas agora, se quiser, fica à vontade. É porque a gente está todo desligado aqui. Não, é melhor para o trabalho aqui, né? Porque com câmera acho que puxa um pouco mais, né? Pode trazer algum problema. Mas na questão mesmo aí, a qual foi falado aí sobre Jesus Cristo, no último domingo a gente professou aqui o credo trinitário, né? O credo de Atanásio. E a Atanásio ele fala é falado, né? No credo trinitário que Jesus Cristo, né? Como ele é incriado, né? Incompreensível como o Pai, mas que por estar, né? Como em carne humana era inferior ao Pai, porque é toda aquela questão de que Jesus Cristo ele se dispôs de toda a sua glória, né? Quando estava em carne humana aqui na Terra, para poder cumprir o decreto do Pai dele, né? O que o Pai tinha lhe ordenado. Então isso é muito interessante, porque assim, no mesmo credo ele vai dizer que não existe maior nem menor nas três pessoas da Trindade. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai entrar numa esfera que a gente está falando aí sobre a soberania de Deus, sobre os decretos de Deus. E aí a gente vê o próprio Deus se despir de toda a sua glória, né? Que estava lá junto ao Pai, para estar entre nós, né? Como seres humanos, como errôneos, né? E ser perfeito, como diz, né? 100% homem, 100% Deus. Isso é magnífico. Isso é magnífico. Verdade, verdade, né? E a gente vê aí, né, na pessoa do próprio Jesus Cristo, o cumprimento aí dessas duas vontades, né, que nós estamos definindo aqui. Ele, né, na sua obediência
ativa, não é, a Deus, ele cumpriu, né, para nós todos os preceitos da lei de Deus, né, toda a vontade preceptiva de Deus, tudo aquilo que Deus exige moralmente do homem, né, e na sua obediência, né, passiva, ele cumpre aí de forma perfeita o decreto eterno de Deus da redenção, da justificação, né, na sua morte expiatória por nós, né? Nós podemos ver aí em Cristo a completude aí, né, dessa vontade de Deus. Mais algum irmão quer dar uma contribuição aí conosco sobre essa passagem? Prosseguimos. Ok, prossigamos. Romanos capítulo 1, verso 9 e 10. Ele vai dizer assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é a minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, e aqui é a ênfase do texto, né, nosso, pela vontade de Deus, se me ofereça uma boa ocasião de visitar, né? Então a gente tem aqui, né, aquilo que a gente pode ver muito, né, no nosso cotidiano aí das pessoas. Eu ouço bastante isso, né? Não, se Deus quiser, eu farei, eu vou lá fazer tal coisa. Se Deus quiser, amanhã a gente se vê, né? Tal. E parece que esse, né, é o convite que o texto está nos fazendo, nos trazendo a crer, né? Que as coisas, elas acontecem pela vontade de Deus, e a gente tem que manter isso firme na nossa mente, né? Ele vai comentar aqui, né, sobre esse texto. Paulo está usando o vocábulo vontade no sentido muito familiar a nós, né? Ele está dizendo: eu pretendo visitar vocês se Deus quiser. Nós frequentemente fazemos promessas de ir a tal lugar, se for da vontade de Deus. Com isso, estamos nos referindo aos planos soberanos de Deus e que nós não conhecemos. E por isso, não podemos ter certeza de que certas coisas darão certo. O coração do homem pode fazer planos, mas vem, a certeza só vem se for da boca do Senhor. Então, nós vemos aí, né, esse convite, né, a acreditarmos de tal forma na soberania de Deus, nessa vontade decretiva de Deus, né, que a nossa perspectiva do futuro ela tem que estar na vontade de Deus, né? Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, né? A gente poderia dizer, meus irmãos, que esse é um entendimento aí que está na língua do povo, né? Se Deus quiser e tal, como é que a gente pode entender essa coisa? Então, Emerson, os santos de Deus que estão lá no período lá da revelação da Escritura, eles não viviam, mesmo eles que tinham lá Abraão, né? Deus falou diretamente com ele, mas ele disse: sai da tua terra para a terra que eu te mostrarei. E ele não sabia exatamente tudo. E depois você vai vendo a história, o apóstolo Paulo, que era apóstolo, que tinha todos os dons, quase todos os dons lá, extraordinários, mas ele não sabia se era da vontade de Deus, mas ele queria, né, orava por isso, e foi frustrado algumas vezes de ir lá visitar os irmãos. Então, essa coisa do povo evangélico querer, né, descobrir essa vontade específica de Deus, né, você vê que não encontra eco com a experiência dos servos de Deus em toda a história, né? Então, como se a igreja vivesse em outro nível, né, atrás. Agora que o pessoal quer saber tudo aí, detalhes. Sim, pastor. Eu estava dando uma lida, né, em alguns livros acerca do assunto, né? Eu li o livro que o próprio autor ele baseia, né, sua escrita, que é o livro do Kevin DeYoung, né, o Faça Alguma Coisa. Eu também estava lendo alguns trechos da teologia sistemática do John Frame, né? Eu tenho dedicado um pouco de tempo a ler as obras dele por esses dias, né? E ele nos fala assim acerca de uma terceira via, né? Se há realmente uma terceira via, né, para essa questão da vontade decretiva e a vontade preceptiva de Deus. Eu acredito que o autor, o Weber aqui,
ele vai entrar nesse assunto ainda um pouco mais para frente. Eu acho que a parte 2 do livro ela vai tratar, né, sobre isso com mais profundidade, né, que é trilhando o caminho da sabedoria. E tanto o Kevin DeYoung quanto o Frame, né, eles falam que a gente tem que entender também por um terceiro ponto, né, que muito embora a gente mantenha firme na nossa mente que, primeiro, há a vontade decretiva de Deus e que há a vontade de preceito de Deus, né, tem aquela questão da nossa vida ética comum, né, tipo, com quem eu devo me casar, né, e aí, eu vou morar em qual cidade? Eu vou morar é, em Alagoinhas, eu vou morar em Salvador, não é? Aí o pastor vai fazer o quê? Ele vai chegar lá e dizer, não, toma aqui os 10 mandamentos, né? Isso não vai, de certa forma, ajudar ele a entender, ele não vai dar uma direção, né, para ele nesse sentido, diretivo, né, daquilo que ele deve fazer na questão situacional da vida dele, né? E é esse caminho, né, que os autores aqui que eu citei acabam apontando nos seus livros, né, que há um caminho de sabedoria a ser percorrido aí no uso tanto da vontade decretiva quanto da vontade preceptiva de Deus, né? Porque, afinal de contas, né, surge a pergunta na mente, sim, mas e aí, qual é a vontade de Deus mais diretivamente para mim em tal situação da minha vida? Por exemplo, quando eu tenho que tomar uma decisão, né? Como é que eu, Mas como é que isso eu devo aí, viu, Emerson? Eu creio que dentro da progressividade da revelação, isso vai ficando mais claro quando chega na literatura de sabedoria. Você vê ali o livro de Provérbios, né? Você vê que tem ali uma orientação para um rei, ó, a mulher é virtuosa, você quer casar, tá aqui um padrão. Então, veja esse parâmetro aqui. Então, eu creio que à medida que a revelação vai desenrolando, mas aquelas pessoas tinham acesso a essa sabedoria, né, essa literatura, essa terceira via, e mais ainda nós que temos toda a Bíblia na mão, deveríamos ser pessoas maduras para tomar as decisões, observando princípios, né, do que esperar Sim, sim. uma iluminação, inspiração, embora Deus ouve a oração, eu creio que Deus pode nos dar paz para tomar uma decisão, mas vai ter que, a gente vai chegar nisso aí, né? Mas eu acho que ainda não, realmente ainda não chegou ainda no livro, né? Na parte que a gente está. Sim, sim. Eu acho que ele vai tratar, né? Esses outros dois autores que eu falei, eles tratam de forma bem rasa essa questão dessa vontade, né? Como o próprio Kevin DeYoung denomina, de vontade diretiva, né? De Deus. De como ele, no uso da sua vontade preceptiva, nos faz, nos dá sabedoria, né? Na tomada de decisões. E eu acho que o Weber ele vai fazer isso mais profundamente no livro dele, né? Na segunda parte. O que eu estou querendo dizer é que realmente assim, uma leitura bíblica, até mesmo dentro do cânon, você percebe que o propósito de Deus é conduzir o seu povo a essa maturidade, essa sabedoria, para que ele seja guiado por sabedoria para aplicar princípios, não para ficar esperando revelações frescas a cada Sim, momento. sim. Então, isso dentro do cano a gente já vê. E a teologia também, os teólogos vão desenvolver isso também, né? Então, você ficar esperando novas revelações para poder tomar uma decisão, essas decisões, mesmo essas cruciais, né? Não é o que a gente vê dentro do cano. Eu não vejo isso, né? Eu vejo que Deus vai desenrolando ali para poder realmente o povo ser um povo maduro, sábio, e que se coloca debaixo da vontade de Deus ali em humildade, mas que toma decisões submissas a ele. Sim, é o que o John Frame ele vai falar, né, no capítulo dele, né? Ele vai dizer que sim, é legítimo que a gente tenha essa aspiração de conhecer, né, de tomar decisões sábias, né, da vontade de Deus e conhecer essa vontade de Deus, né, pela sabedoria, mas que a gente não pode submeter, né, o conhecimento dessa vontade a percepções do nosso sentimento, né, de querer ter sonhos, visões e revelações, né? Porque Deus ele nunca prometeu, né, nos revelar, né, coisas, particularidades da nossa vida futura, no caso. Então, É, a gente vai. Sim, pastor Natan, pode ir. sim, principalmente porque quando a gente compreende que o cânon foi fechado
e que ali está toda a revelação de Deus para os seus filhos, né, para o seu povo, e que Deus ele prometeu, né, manter o seu povo, né, até a consumação dos dias, né, aqui nessa terra. Temos que ter a perspicácia de compreender que quando estamos na vontade de Deus, nós estamos nos movendo segundo o decreto de Deus. Quando estamos nos movendo segundo, como é que estamos nos movendo segundo o decreto de Deus, que o pastor Camão falou agora, que é segundo o quê? Lendo as Sagradas Escrituras, indo para livros, né, como Provérbios aí, que nos dá tantas dicas de vida para tomarmos boas decisões. É seguir segundo a vontade de Deus. Quando seguimos segundo a vontade de Deus, nós seguimos verdadeiramente segundo os decretos de Deus. E aí acaba misturando, né, as nossas decisões, que entra a questão da responsabilidade humana, com a própria soberania de Deus e seus decretos. E aí tudo ocorre conforme Deus realmente assim decretou. Aí muitas das vezes lá na frente nós pensamos, rapaz, eu tomei aquela decisão, mas não sabemos que foi Deus que em toda a sua infinitude, e toda a sua sabedoria, fez aquilo por nós. Por quê? Nós vivemos segundo a sua vontade, e ele nos trouxe, né, segundo a sua predestinação e eleição, a estarmos nela. É nisso que a gente precisa também conceber como cristãos na nossa vivência prática. Porque se estamos vivendo a sua vontade, realmente tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, amém, é verdade. Né? Então, vamos dar prosseguimento ao. Pastor, eu queria saber quanto tempo a gente tem de transmissão. Saber se a gente pode continuar. A gente começou a transmitir, eu acho que perto das 9 horas. Assim, Então, irmãos, aqui no aplicativo aqui, no OBS, ele está acusando aqui 1 hora e 16 minutos. Então a gente ainda tem um tempinho aí, né? Vai tentar ser um pouco panorâmico. 14 aqui. minutos para fechar 1 hora e meia. A gente tem o terceiro e último texto, né? Ele cita vários outros textos, na verdade, no fim do tópico, mas a gente tem aí o texto que ele está usando é o de 1 Pedro 3, 17. Alguns nossos irmãos estão com o livro aberto aí, irmãos? Sim. Eu gostaria que você lesse para nós aqui. Eu vou procurar meu carregador aqui no celular, tá? O celular tá Em 5%. em 5%. Vai lá. Pronto. 1 Pedro 3,7 diz: Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que por praticardes o que é mal. E aí o autor vai dar um adendo logo após, dizendo: Pedro está encorajando aos cristãos que sofriam a não abrirem mão de uma vida íntegra. Acontece que integridade por vezes levanta oposição. Os crentes não deveriam fugir da integridade a qualquer custo, ainda que estivesse nos planos de Deus que os cristãos sofressem por fazer o bem. Era melhor assim do que serem punidos por fazerem o que é mal. Pedro está ensinando aos cristãos a se submeterem aos decretos divinos, ainda que isso envolva sofrimento. Né? Enquanto o irmão Emerson não volta, eu vou dar vou falar, né, o que eu entendi dessa parte do texto, e quando eu estava lendo essa parte, eu me lembrei que o pastor Camon está expondo as bem-aventuranças, no culto de domingo, está expondo o Sermão do Monte. E eu me lembrei do versículo 11 de Mateus 5, que diz: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriardes e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, o que é que a gente entende? Né? Que até mesmo no sofrimento, nós temos que confiar que o Senhor, ele, como o pastor Natan, ele falou,
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que nós estejamos passando por situações difíceis e ruins. Paulo, ele fala no livro de Filipenses que é, tudo posso naquele que me fortalece. Então, nós podemos passar por dificuldades, podemos passar por momentos difíceis, mas nós temos que confiar no Deus que fez o decreto por nós. Deus que está nos guiando nos seus propósitos, Deus que está nos conduzindo nessa vida. Então, que mesmo, e Pedro ele fala isso nessa parte, que nós cristãos, mesmo que nós estamos passando por momentos difíceis, nós precisamos confiar nos decretos divinos do Senhor. Aí eu queria que os irmãos dessem, né, sua opinião sobre o texto. Pode dar um glória aí, Emerson. Pode dar um glória aí, Emerson. Ô, glória. Ô terra, xarabá cantar. Dê um Eu glória acho aí, meu que vai irmão, ficar. porque você tá Eu acho namorando que. com uma teóloga aí pesada. Olha, eu acho que Sem dúvida alguma. eu acho que na casa de Emerson quem vai ficar calado é ele. Gente, que vergonha. Nossa, velho. Nosso debate. Não, gente, pelo amor de Deus. Pelo Ô, minha amor de irmã, Deus. irmã Nath, o que a irmã falou aí é muito interessante porque, assim, realmente, quando a gente cita, né, todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as coisas que aos nossos olhos são más, né? Então, tem um pastor muito querido que eu acompanhei há um tempo, ele teve um câncer, pastor Kenneth Wisk, da Igreja Reformada, e ele escreveu um texto agora há pouco tempo, que ele está recuperado, aparentemente está tudo bem, ele venceu com a ajuda de Deus, né? Ele dizendo que como foi importante para ele passar por essa experiência, e ele foi um texto, na verdade foi um texto, eu usei o meu inglês para tentar entender o que ele estava dizendo, que ele disse mais ou menos assim, que ele beijou a onda que o jogou contra as rochas, né? Outras pessoas já usaram outras linguagens, né? Então o crente que crê no decreto de Deus, na soberania de Deus, ele beija a mão, né, que lhe açoita ali, porque ele sabe que por trás de toda a providência, as circunstâncias boas e ruins, está o nosso Deus soberano que nos ama. Agora, não quer dizer que é fácil passar, né? Não quer dizer que a gente vai ter a nossa incredulidade, o pecado remanescente, né? Mas esse é o nosso desafio, né? Nossa luta em saber a vontade de Deus. Então, quando a providência vem, e essa vontade ela é uma providência amarga aos nossos olhos, mas Deus tem um plano, Deus vai usar isso para o nosso bem. Tudo vai cooperar para o nosso bem, né? Então, claro que é mais fácil falar do que viver isso, né? Do que passar por uma enfermidade tão grave. Mas a gente precisa exercitar essa fé e acho que é John Piper que diz não desperdice o seu câncer, né? Ou seja, não desperdice nenhuma circunstância, nenhum sofrimento, né? Então, cada um de nós tem lutas no dia a dia, então a gente deve aproveitar e glorificar a Deus e entender que é Deus que está enviando a dificuldade. Deus envia, né, essas situações. É verdade. Uma coisa que me ocorreu aqui, pensando no seguinte sentido, né, que quando essas coisas acontecem, esses sofrimentos, essas angústias, esses apertos que nos afligem, problemas, doenças, coisas que, né, nos tentam, né, porque é uma tentação, né, a opressão e a aflição é uma tentação, porque nós somos tentados a querer nos preservar, né? Nós, por natureza e por instinto, nós queremos nos preservar, né? Essa coisa da autopreservação, do amor próprio, de a gente querer nos livrar do sofrimento, da dificuldade. No entanto, o Senhor nos encoraja a não retroceder, né? Ainda que com dano, né? Ainda que com dano próprio, não retroceder nem
nem um centímetro daquilo que nós professamos, daquilo que queremos. Sim. Aí, nesse sentido, eu penso, né, que nós estamos ali cumprindo o mandamento do Senhor, de permanecermos fiéis a Ele, né, ou seja, o seu preceito, mas também nos submetendo e aceitando o seu decreto, né, que é a sua vontade, aquele sofrimento, aquela aflição, e, e nós nos submetemos a ambos, né? E acho que é mais ou menos assim, né? Quão bom é a teologia prática, né, da providência. Muitas das vezes nós pensamos que conhecer e viver a providência de Deus é estar em uma vida, como podemos dizer, né, uma fala mansa, né, uma vida boa, sendo que muitas das vezes aquilo que é bom, muitas das vezes para nós não é tão bom, mas sem compreendermos, né, porque não dá realmente para compreender os desígnios de Deus, né, mas no final de tudo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E que nele estamos e nele nos movemos. Quando conseguimos compreender, é como o reverendo Camão falou, saber, né, aproveitar o seu câncer. Pode ser meio pesado ouvir isso e falar sobre isso, mas aquele que vive, aí digo, no centro da vontade de Deus, conhece muito bem isso, vivendo em um momento de tanto de dificuldade. Cada um de nós vivemos nossas diversas lutas, né, diariamente, né, que são as lutas internas, né, as lutas em nossa vida, na sociedade, mas compreendendo a vontade de Deus que está revelada nas Sagradas Escrituras, e mais do que nunca, que estamos imbuídos nos decretos de Deus, como não imaginar e não ficar feliz, porque estamos vivendo para o bem, e o bem da vontade de Deus, que no final nos traz o quê? A salvação. Porque nem a morte pode nos separar do amor de Deus. E aí fica o cerne. Estar no decreto de Deus e se mover no decreto de Deus de forma bem-aventurada, porque outros estão vivendo para a maledicência e estão vivendo, como diz, né, lá em Provérbios, né, que Deus criou até o ímpio para o dia do mal, e aí a gente consegue compreender a ambiguidade das duas coisas, tanto para os eleitos, né, quanto para os reprobos. E é dessa forma que a gente consegue compreender de forma finita a questão da teologia da providência, que é uma teologia tão rica, né, e que nos dá tão forte consolo em diversos problemas que passamos na nossa vida. Merline, Irmãos, deixa alguma eu coisa aí? dar um comentáriozinho. É muito interessante que o reverendo Natan está falando na questão da gente guardar realmente essa palavra de fato no nosso coração, de que o Senhor sabe de todas as coisas, de que tudo que acontece em nossa vida é para o bem daqueles que amam a Deus. E no sentido de que quando a gente está passando por alguma dificuldade, por alguma provação, por alguma tempestade, tendemos a ficar ansiosos. Eu estava comentando com as meninas aqui em casa que essa questão da vontade decretiva do Senhor, de certo modo, ela está ligada com a ansiedade que a gente, em estado de pecado, a gente sente. Porque, por não saber, que a gente anseia em saber o que vai acontecer, porque a gente gosta da nossa zona de conforto. Até porque é uma zona de conforto. E a gente gosta desse conforto de saber o que vai acontecer, para a gente não tentar, às vezes, amenizar o baque das coisas, sabe? A intensidade com que as dificuldades vêm. Então, por a gente não saber o que o Senhor decretou, tendemos a ficar ansiosos. Mas é aí que a gente tem que olhar para o que o Senhor nos deu, que é a sua palavra, e perceber que nas nossas dificuldades, nas nossas tempestades, é aí que precisamos confiar no Senhor e confiar nos decretos dele e confiar que ele tem um propósito para todas as coisas. Quando a gente está passando por dificuldades, a gente também tem que nos lembrar que o Senhor também corrige aqueles que amam. Então, se estamos sendo corrigidos pelo Senhor, é porque ele de fato nos ama. Então, quando vem a correção do Senhor,
nós devemos nos alegrar, porque quando a gente não é corrigido, é porque provavelmente o Senhor não nos ama. Então, quando o Senhor nos bate, quando a gente lê a palavra aqui, ou quando a gente ouve um sermão que nos confronta, que sabe, que faz a gente olhar para dentro de si e falar, eu estou errado, e eu preciso mudar, eu preciso me arrepender. Isso é muito bom, e isso devemos nos alegrar, em certo sentido, de saber que o Senhor está nos corrigindo porque nos ama. Então, devemos guardar essa palavra de fato em nosso coração, para quando vier a tempestade, estarmos bem alicerçados no Senhor. Era Perfeito, só isso. perfeito. Perfeito. Ter essa compreensão é um pouco difícil quando somos humanos, né, finitos. E nas nossas diversas dificuldades, nós falimos em algumas delas. Falimos por sermos humanos. Mas, como foi falado, né, quando estamos, né, compreendendo verdadeiramente o Evangelho de nosso Salvador Jesus Cristo e vivendo nele, nós compreendemos, como eu falei, mesmo de forma finita, que isso tudo tem a ver com a providência de Deus e que no momento certo o bem virá. Nem que seja verdadeiramente a morte. Porque pode morrer o quê? A nossa carne, mas a nossa alma é imortal, nossa alma vai estar com Deus, vai estar em Cristo, vai estar banqueteando com Cristo. Então, isso tudo tem a ver com as verdades decretivas que Deus, desde antes da fundação do mundo, fez. Nós só estamos vivendo e nos movendo nela. Às vezes, como segue em tiroteio, né? Porque não conhecendo, né, o insondável coração de Deus, a mente, né? Brilhante, né? Que cabe até mesmo o universo, que diz, né, ser infinito, mas vivermos a vontade dele e acreditarmos no que o salmista diz. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu confio no nome do Senhor. Confiar verdadeiramente, poucos fazem isso, por causa da nossa humanidade. A nossa humanidade, às vezes, nos deixa, né, cair para a esquerda e para a direita nessa questão da confiança, porque nós somos seres humanos propriamente ditos, eles querem estar no controle, mas não sabendo, né, que o controle de todo o sustentáculo deste universo está na mão do Senhor. Verdade, meu irmão. Amém. Né? O que é que dizer diante de tantas verdades maravilhosas aí ditas, né, pelos irmãos, né? Nós podemos verdadeiramente confiar, né, no Deus a que nós servimos, né? Muitas pessoas veem essa questão da vontade decretiva de Deus de uma forma muito negativa, né? Não, a gente, como é que vai acreditar num Deus que decreta tal coisa, que faz, né? E a liberdade humana, sempre há aquele elemento da exaltação da liberdade humana, né? Mas quando a gente entende de verdade a questão dos decretos de Deus, isso gera conforto, né, em nossas mentes, em nossas almas, porque nós sabemos que nós podemos confiar no grande Deus, né? Que Ele é o grande guia dessa história, né? Que tudo vai, de um jeito ou de outro, acabar de acordo com o conselho soberano da sua vontade, né? Meus irmãos, como o nosso tempo está bem apertado aí, né? Eu queria terminar essa parte na página 52. Eu creio que a gente já deve ter 1h40 de vídeo aí. Então eu vou só citar aqui, segundo a ordem do autor Eber, né, algumas diferenças da vontade preceptiva e da vontade decretiva, né? A gente vai terminar aí na página 52, não, na página 53, nesse fim do parágrafo, né, da página 53, da citação que ele faz aí do Sinclair Ferguson. E as três coisas que ele cita primeiro, diferente da vontade preceptiva, a vontade decretiva ela é sempre cumprida, né? Como nós vimos, a vontade preceptiva de Deus, ela é uma vontade normativa que exige, né, moralmente aquilo que o homem deve fazer, né? Como ele deve viver, que é expressa na santa palavra de Deus, né? Mas, como vimos, por conta do pecado, essa vontade, né, pode ser contrariada, né? E é isso que nos coloca em juízo diante de Deus, né? Porque nós contrariamos a vontade preceptiva desse Deus, né? Por isso nós somos condenados, né? Mas essa vontade decretiva de Deus, ela sempre será cumprida, né? Porque ela está em uma outra ordem, né? E ele vai citar aqui embaixo
se a vontade preceptiva se refere às coisas como elas deveriam ser, né? A vontade decretiva se refere às coisas como elas de fato são, aquilo que Deus imutavelmente cumpre, né? Segundo o conselho da sua vontade. A segunda coisa que ele vai comentar é que essa vontade decretiva de Deus, ela é geralmente secreta, né? É aquilo que a gente estava comentando mais cedo, né? Que essa vontade de Deus, ela tem sim partes que são secretas, né? Que a nós não compete a busca de tentar entender, né, essas partes, mas há partes que ele revela, né? E ele cita aí o autor holandês, William Breaker, né? Ele diz, nas palavras do autor aí, essa vontade, a vontade decretiva de Deus, pode frequentemente ser percebida somente em retrospectiva, né? A gente pode observar algumas pinceladas aí dessa vontade decretiva de Deus quando nós, como o autor de Isaías que a gente leu, né, olhamos para trás para tudo aquilo que Deus já fez na história, né, por retrospectiva. E a terceira coisa, né, que ele vai citar aí sobre a vontade decretiva de Deus é que, semelhante à vontade preceptiva, essa vontade nos fala muito acerca do nosso guia, né? E aqui é um convite, né? A gente, como a gente estava falando, confiar nessa vontade de Deus, né? Ele vai citar aí o Sinclair Ferguson, ele escrevendo: e o conhecimento de Deus e dos seus o conhecimento de Deus e dos seus caminhos que finalmente nos dá a estabilidade na prática de sua vontade, não é? Então, é um convite aí a nós observarmos, né, tudo aquilo que Deus fez e confiarmos em Deus, né, por causa do seu decreto soberano. Amém? E aqui a gente vai terminar a nossa reflexão, né? Ele vai aí na página 53 responder algumas perguntas, né, que a gente levantou no capítulo 1, né? Como você sempre cumpre a vontade de Deus, né? Como é que a gente pode responder essa pergunta? A outra você sabe a vontade de Deus para a sua vida sempre, né? E a outra em que área você acha que os crentes têm mais dificuldade em saber a vontade de Deus? São perguntas que a gente viu no primeiro capítulo, né? E a gente vai tentar responder essas perguntas na nossa próxima reflexão, ainda no capítulo 3, né? E falar um pouco aí acerca do terceiro tópico que ele levanta aí, né? Que é a vontade secreta versus vontade revelada. Amém? Então estamos todos convidados aí para a próxima reflexão. Vamos despedir aí. Vamos dar o aval aí ao nosso pastor Natan, né? De fazer essa oração, encerrando, aproveitar que ele está como nosso convidado aqui. Alô? Opa! Amém, irmãos. Inclinamos nossas cabeças, fechamos nossos olhos. Vamos elevar nossa mente àquele que é eterno e poderoso. E que, antes da fundação do mundo, imolou seu próprio Filho para a salvação daqueles a qual ele escolheu. A morte de Cristo não foi frustrada, mas sim para salvar os seus. Senhor Deus e eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, pelas essas reflexões a qual nos trouxeram grande alento em nossos corações. Porque precisamos cada vez mais confiar em Ti, ó Deus. Nós somos finitos, nós somos falhos, nós somos pecadores, ó Pai. Mas precisamos cada vez mais, ó Pai, ter o Senhor em nossos corações como nosso centro. O cristocentrismo tem que ser a via a qual precisamos viver, ó Pai. E precisamos de Ti para isso, ó Deus. Porque não podemos fazer nada se assim o Senhor não nos ajudar, ó Pai. A Sua verdade, a Tua palavra, nos enviesa sobre o caminho da verdade, Pai. E essa verdade nos traz uma graça grandiosa que vivemos e nos movemos. Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor continue a fortalecer essa igreja, Pai. Essa igreja que busca viver segundo a sua sagrada escritura. Uma igreja bíblica, uma igreja fiel e verdadeira. Que é onde o ministro verdadeiramente prega o evangelho e verdadeiramente ministra os sacramentos. Então te pedimos, ó Pai, nos mantém firmes, ó Pai, na tua fiel igreja santa universal, ó Deus, a qual o Senhor tem feito e continuará fazendo até a consumação
dos dias, a bênção verdadeira em nossas vidas, que é a salvação. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse momento de reflexão, de conhecimento bíblico, teológico, de conhecimento prático, que uma verdadeira teologia é uma teologia prática, e que viemos estar cada dia mais sobre essa esfera. É por isso que te pedimos e já te agradecemos em nome da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Demos glória ao Deus Pai onipotente, e ao seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Amém, Amém. irmãos. Valeu, Amém. galera. Amém. Boa noite, irmãos. Até a próxima aí. Até a próxima Boa aí. noite, gente. Boa noite. Amém. Obrigada, pastor Natan, pela presença. pela presença. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Valeu. Valeu.